Vamos voltar à Geologia de 11º ano e eu vou trocar aqui um bocadinho a ordem dos temas, ou seja, antes de falar das rochas metamórficas, vamos falar um bocadinho sobre a deformação das rochas. Portanto, este vídeo será sobre isso. Nós temos dois tipos de deformação, ou dois tipos de mecanismos de deformação, a tensão litostática e a tensão não litostática. E a tensão litostática é quando a ação da força é feita de forma igual em todas as direções. Portanto, é considerado que é quase como se fosse confinante e que vai levar a uma redução do volume das rochas. E este tipo de tensão resulta do peso das rochas que se encontram subjacentes, ou seja, rochas que se encontram mais acima. Já a tensão não litostática é uma força que não é aplicada numa direção só, ou seja, são várias forças aplicadas com diferentes intensidades e, portanto, no fundo acaba por ser uma que acaba por ter mais intensidade do que as restantes e que são responsáveis pela deformação. E daí ser dirigida, porque é dirigida segundo uma determinada direção, ou seja, não por todo lado. E ela vai ser responsável pela formação das estruturas tectónicas, ou seja, de dobras ou falhas, e portanto pode resultar de compressão, de extensão ou de cisalhamento, ou seja, da atuação de forças nestes três tipos de compressão, de extensão ou cisalhamento. Portanto, sendo assim, quando o limite de elasticidade acaba por ser ultrapassado, a deformação provocada por uma força vai se tornar sempre irreversível, mesmo que essa força deixe de atuar. E, portanto, nós vamos então ter, consoante o tipo de tensão que está a ser aplicada, ou seja de extensão, compressão ou cisalhamento, nós vamos ter diferentes tipos de comportamento da rocha. Então, quando nós estamos a falar de forças distensivas, podemos ter uma situação, pode ocorrer quer em regime dúctil e quer em regime frágil. Temos a compressão, ou seja, só que no regime frágil vai levar sempre à fratura da rocha, enquanto que no regime dúctil nós vamos ver aqui, ou seja, a formação essencialmente de dobras. Portanto, sendo assim, regime frágil, as rochas vão fraturar facilmente quando sujeitas a tensões. E se nós olharmos para aqui, o regime frágil vai estar associado a estar mais próximo da superfície, portanto, a temperaturas mais baixas. E, portanto, está associado à ocorrência de falhas. Quando passamos mais profundo, ou seja, uma maior pressão e uma maior temperatura, vão ocorrer deformações permanentes, quer em termos de forma, quer em termos de volume, sem fraturar. Ou seja, a formação de dobras. E, portanto, o que é que vai acontecer? O comportamento que estas rochas, no fundo, revelam em relação à tensão que lhes é aplicada acaba por ser muito variável, porque vai estar dependente do tipo de rocha e do tipo de pressão que foi aplicada, o tipo de temperatura, portanto, ou seja, não há uma previsão direta do que é que vai acontecer. Como estamos a falar das dobras, portanto, por isso, as dobras acabam por ser deformações em que há o encurvamento das superfícies que estavam inicialmente planas. Resulta sempre de atuações de tensões de compressão em rochas que apresentem um comportamento dúctil e nós conseguimos identificar aqui alguns elementos, ou seja, nós temos os flancos, temos que é uma parte, ou seja, em relação ao eixo da dobra, o flanco é o que vai de um lado e do outro do eixo da dobra, temos o plano axial, ou seja, que é o plano que divide a meio a dobra, e temos a charneira, que é o ponto mais alto da dobra. Podemos classificar também as dobras em relação à sua disposição espacial dos elementos na dobra ou da idade relativa dos estratos da dobra. Então, em relação à disposição espacial, nós podemos classificá-la em sinforma, antiforma e dobra neutra. Na antiforma, vou começar por esta, é que faz aqui uma espécie de um A, ok? Portanto, é quando a concavidade está voltada para baixo e quando a concavidade está voltada para cima é uma sinforma. Quando ela está dobrada para um dos lados, é dobra neutra. Depois, quando as rochas mais estão situadas no núcleo, portanto, ou seja, ela dobra, né? Faz isto, então as rochas mais antigas estão aqui no núcleo. Nós dizemos que é uma anticlinal. Quando as rochas mais recentes estão no núcleo, que é quando ela está virada para cima, nós dizemos que é uma sinclinal. Já os elementos da falha, nós podemos identificar, em primeiro lugar, a falha representa uma superfície de fratura.
ao longo da qual ocorre o movimento relativo dos blocos que resultaram da fraturação. Podem resultar da atuação em qualquer tipo de tensão, enquanto que na outra é a tensão em níveis de forças convergentes, e são rochas sempre com comportamento frágil. Nós temos o teto, que é o que está na parte superior em relação ao plano de falha, temos o muro que está na parte inferior em relação ao plano de falha, depois temos a inclinação, portanto, digamos que é o ângulo que resultou da falha. Temos o rejeito, que é a distância que vai entre a posição que estava e a posição atual. E temos o plano da falha, que é o plano a partir do qual ocorre o deslize do muro e do teto. E com base no movimento do teto e do muro em relação ao plano de falha, nós podemos classificar em falha normal, inversa ou falha de desligamento. A falha normal é também considerada falha distensiva e ocorre quando o teto desce em relação ao muro. A falha inversa é ou compressiva é quando o teto sobe em relação ao muro. Na falha de desligamento, nenhum deles sobe em relação ao outro, ou seja, há um deslizamento paralelamente em relação ao plano de falha. Portanto, isto está associado essencialmente a limites conservativos, ou seja, a zonas de cisalhamento. Portanto, em suma, nós temos então, em termos de classificação da falha geológica, na falha inversa ou compressiva, o teto sobe, está associado, todas estão sempre associadas a comportamento frágil dos materiais, e aqui o regime de deformação é compressivo. Na falha normal, o teto desce e está associado a um regime distensivo. E a falha de desligamento ou de cisalhamento é quando há um movimento paralelo em relação ao plano de falha e está associado a limites transformantes ou de cisalhamento. Em relação à falha normal, nós também temos aqui a existência de grabens e orstes, o graben é considerado uma fossa tectónica e o orste é considerado um maciço tectónico. E nós temos aqui este esquema aqui em baixo que nos diz no fundo que os sistemas de falhas eles podem ocorrer em regimes distensivos ou regimes compressivos. Os regimes distensivos provocam falhas normais, os compressivos proporcionam falhas inversas. As falhas normais é quando há um abatimento dos blocos rochosos, porque o teto desce, e nas falhas inversas é quando o teto sobe, há um levantamento dos blocos rochosos. E a ocorrência deste subida e descida vai levar a originar este tipo de movimento, ou seja, de orstes e grabens. Portanto, o orste é quando os blocos estão limitados por falhas divergentes para o interior, enquanto que o graben é quando está limitado por falhas convergentes para o interior. Por isso, o que nós estamos a ver aqui, por exemplo, ou seja, aqui nós temos um orsted, portanto está com falhas divergentes, porque ou seja, claro que nós tínhamos que comparar, ou seja, o que é que seria em relação ao plano de falha no divergente, é quando ocorre uma falha do tipo normal, portanto significa que o teto desce, e depois olhamos para o graben, ou seja, é quando o teto vai subir em relação ao plano de falha, porque vai estar associado ao compressivo. Ok, ficamos por aqui neste vídeo e no próximo vídeo já vamos entrar nas rochas metamórficas.